sala cheia. É uma sala pequenina, mas acolhedora, e não nos podemos esquecer que estamos numa aldeia e trazer iniciativas destas a uma aldeia rural como a nossa, a uma hora ainda, quando há tratores a trabalhar e há gente no campo, portanto é mesmo muito bom chegarmos aqui e termos esta moldura humana, esta sala tão bem composta, e de facto é uma satisfação. Como sabem, nós estamos a comemorar os 500 anos do Rural de Carapito. É uma data que nós queremos assinalar ao longo do ano e que vai ter o seu momento alto no próximo dia 10 de maio. Aí sim, nós evocaremos a nossa história na altura e de acordo com os nossos esforços e com aquilo que soubermos fazer, para que fique também um marco daquilo que na altura o rei quis traçar aos destinos de Carapito. Mas como achamos que era muito pouco assinalarmos só no dia 10 de maio, então temos vindo, como já toda a gente sabe, ao longo deste ano temos tentado chamar a atenção para as pessoas, especialmente para as pessoas de Carapito, para esta importante data. E faz parte dessas comemorações este final de tarde com uma palestra. Estas iniciativas normalmente costumam acontecer nos numerados de pessoas, mas está provado que aqui também vale a pena apostarmos nestas iniciativas. Tivemos, isto também acontece porque temos pessoas amigas que se querem juntar a nós, mesmo não sendo de cá, mas que conhecem a nossa história e que se debruçaram também sobre este marco que são os 500 anos do Rural. Para isso, o Dr. Caseiro Marques convidou aqui o Dr. Ribeiro Aires para se dirigir à nossa aldeia e para nos falar, essencialmente, para que se perceba melhor o que é isso do Rural. O Rural foi um documento que na altura ditou que esta terra passasse a ser vila, mas melhor do que ninguém, um especialista da matéria, para nos explicar concretamente o que é que se tratou e o que é que essas coisas aconteciam na altura. Mas melhor que ninguém para apresentar o nosso orador, a pessoa que o convidou diretamente, o Dr. Caseiro Marques, ele vai nos explicar porque esta pessoa, que o Dr. Ribeiro Aires se dirige a Carapito para nos falar sobre a questão cultural. Boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, saudar o nosso Presidente da Câmara. É a primeira vez que estou com ele depois da mudança das eleições. Saudar também o Sr. Presidente da Junta e o nosso amigo Sr. Paulo Silvério, o homem que está aqui, que faz este ano 50 anos. Atenção, tivemos ao almoço a falar isto e veio para aqui, atuado e nós a ele. Principalmente a mim, porque fui dos primeiros a começar a andar por aí com ele, não sei, andar por aí bons festivais. Tenho tantas saudades daquela lambreta que era. Se soubesse onde ela estava, a comprava. E depois saudar a todos, aproveito e todas as outras pessoas que estão aqui, e fico muito satisfeito por, apesar de ser um dia de trabalho, assim, ainda se trabalha ao sábado, não é? Não temos este privilégio, não sei se é privilégio, mas tudo bem. Há muita gente a trabalhar, mas seja como for, portanto, houve um conjunto de pessoas, com certeza muito interessadas em saber e perceber portanto, porque é que estamos aqui hoje, e portanto, eu fico muito satisfeito por isso. Como me cabe a mim apresentar o Dr. Ribeiro Aires, eu vou fazer de uma forma muito sumária, portanto, não tenho papel nenhum, nem tenho aqui currículo, nem coisa nenhuma, portanto, vou dizer o que eu conheço há alguns anos, só a fazer 3 ou 4 referências para perceberem quem é que temos aqui para nos falar deste assunto. O Dr. Ribeiro Aires é de uma aldeia próximo de Vila Real, que se chama Nogueira, Douro, portanto, já estamos a falar de Douro, portanto, e praticamente lá o que tem é vinhas. Não é como nós aqui que temos lameiros, portanto, na terra dele, tirando Lutanha, eu fui a Tanha lá embaixo, lá em Lutanha, que é junto ao rio, ainda há os lameirenses, mas poucos mesmo assim. Portanto, uma região completamente diferente da nossa, mas é um homem mais ou menos da minha idade, portanto, e da idade de alguns dos que estamos aqui, e mais novo que outros, já agora, não é? Que há aqui gente com 90 e tal anos, e é gente ter cá gente com 90 e tal anos e ter criancinhas com 2 ou 3. Portanto, o Dr. Ribeiro Aires é dali, dessa aldeia, uma aldeia, portanto, uma freguesia, podemos dizer,
bem mais rica do que a nossa, penso eu, pelo menos noutros tempos, mas, portanto, é uma boa aldeia, portanto, e relativamente próximo de Vila Real. O percurso dele foi muito parecido ao meu, também frequentou o seminário, no caso dele, o seminário de Vila Real. Infelizmente, naquele tempo, a única forma que a maior parte de nós e os nossos pais tinham de nos pôr a estudar era passar pelo seminário. Aliás, hoje e amanhã está a decorrer em Vila Real um encontro das associações dos ex-alunos dos seminários, portanto, de todo o país. Portanto, ele também pertence a essa associação, mas hoje já tínhamos este compromisso e eu também lá poderia estar, também lá está o Pinheiro, que também é dos componentes, onde eu andei, e o Carlitos andámos, e outros, a Manela, etc. Daqui, eu fui, depois de Baltazar, da Quinta, eu fui a seguir, depois de um grande intervalo, e fui para os comunistas. Bom, continuando. O Dr. Eugênio teve um percurso muito parecido, como o meu, portanto, saiu do seminário, também estudou com muita dificuldade, os pais também não tinham grandes posses, tal como os meus, da maioria das pessoas naquela altura, licenciou-se em História e depois de andar por várias terras, e designadamente Chaves, e acho que mais longe ainda, não foi? Torres Novas, exato, então até falar de Torres Novas, também tinha de correr Seca e Meca, portanto foi parar a Vila Real, onde está há bastantes anos, na Escola de São Pedro, onde estudaram os meus filhos também, uma boa escola, que era a Escola Comercial e Industrial, e depois começavam a passar as secundárias, professor de História, muito considerado, que se reformou aqui há poucos anos, mas toda a vida dele, ou melhor, eu posso dizer, toda a vida dele, portanto, teve a ver com a História e com muita investigação, mesmo antes de se reformar, mas claro que, portanto, principalmente depois de se reformar, porque este bichinho sempre lá esteve, tem dedicado muito do seu tempo e da sua vida a investigar as mais diversas coisas que vocês podem imaginar e que está ainda a investigar, porque eu sei que está com vários trabalhos entre mãos. Vive em Vila Real, é colaborador de Notícias de Vila Real, há muitos anos, portanto, onde escreve e muito bem. É um colaborador que eu estimo muito e sei que é muito apreciado. Aliás, quem vai ler por aí o Notícias de Vila Real, pode lá ler os textos dele. Eu gosto muito de dizer as coisas em jeito de história, portanto, é uma forma diferente daquela que eu tenho, mas sabe dizê-la muito bem e a crítica, quando é precisa, lá está também. E com muita frequência, às vezes mudada, mas sempre muito correta. Portanto, é um colaborador muito apreciado. Mas, de facto, aquilo que eu queria realçar no Dr. Viroais, a pessoa que temos aqui hoje, é esta vertente da investigação de tudo o que possam imaginar. Portanto, mas também nesta área, tudo tem a ver com a história e também relacionado portanto, com esta época, a época medieval, e neste caso concreto, portanto, aquilo que lhe pedimos foi para ir nos vir falar sobre os corais. Ele tinha com certeza material sobre isso, mas também teve de investigar e teve de andar a ver mais alguma coisa. Eu tenho a certeza que aquilo que ele nos vai dizer vai ter alguma novidade. Quer dizer, não é só falar no foral por falar, e concretamente, ou nos corais em geral, mas falar concretamente no foral de Carapito, e vamos ver então quais são as novidades que ele nos pode trazer sobre o nosso foral, que o Dr. Manuel nos atribuiu, e que, portanto, as novidades, e sabe-se lá se não surgirá por aí alguma coisa nova, portanto, não sei, ele é que sabe, vamos ver no fim, portanto, alguma coisa nova que nós nem saibamos ou nós saibamos interpretar. Portanto, eu queria, e aproveito já para o fazer, agradecer-lhe aqui pessoalmente e também em nome das pessoas presentes e do fundo da freguesia toda, porque aquilo que aqui for dito hoje, de alguma forma, vai correr para as outras pessoas que não vieram, porque, olhando assim para a plateia, estão aqui representantes praticamente de todas as famílias da freguesia, portanto, um diz, outro comenta, portanto, eu com certeza que vai ser uma boa forma de, eu diria, com mais consistência, comemorarmos portanto, a atribuição do foral, dos 500 anos do foral, porque realmente estamos a fazer comemorações como estão programadas, sem sabermos o que é que estamos a fazer e porque é que estamos aqui, não é? Portanto, e o que é que representou e continuar a representar para nós o foral, era muito pouco. Portanto, eu quero lhe agradecer pessoalmente o facto de ter disponibilizado para nos vir falar sobre isso. E então, Sr. Viroais, a palavra é toda sua e a Assembleia também, faça favor. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, senhora. Muito boa tarde. Bom, estou a fazer o Marcos, que já não é só boa tarde, eu já vim com ele no Real e, portanto, os cumprimentos são formais. O Sr. Presidente da Câmara
aqui, ao senhor padre que almoçou a meu lado, a todos os que estão aqui presentes e que vieram aqui ouvir-me um pouco. Não para dizer nada de novo nem nada de especial, porque quem já leu o Foral de Carapito de Dom Manuel, aquilo que eu posso dizer é aquilo que lá está, ele até nem é muito grande e portanto não há nada de extraordinário para eu dizer. Nem eu sou um especialista desta área, eu tenho diversificado a minha atividade como investigador em vários campos, mas eu sou mais um pouco da época contemporânea do que a época medieval. No entanto, portanto, o Dr. Casimiro Marques tinha provavelmente outras alternativas mais perto de Carapito para convidar para vir falar sobre este assunto, mas resolveu convidar-me a mim e eu acedi a este convite, até porque Carapito já não é estranho, porque eu venho cá quase todos os anos, pelo menos uma vez, eu venho aqui a Carapito. A última foi no domingo, a última que é esta, a anterior a esta foi no domingo de Carnaval, que também estive aqui. E portanto, Carapito já me é familiar a mim, aliás, como um grupo razoável de vila-realenses, porque anualmente costumamos fazer dois passeios e em cada um desses passeios o Dr. Casimiro Marques faz questão de dizer que Carapito é a terra mais linda de Portugal. Portanto, isto não estou a inventar, é a realidade, portanto, é realmente elogio de Carapito. É a realidade, quer dizer, e a terra será mais linda de Portugal. Então, eu vim aqui e trago naturalmente uma coisa escrita, porque o suporte escrito a gente não se despeça e não perde aquilo o fundamental que tem para dizer, e depois porque vai ser necessário não utilizar aqui, o Sr. Deputado Carlos, Presidente da Câmara da Guiada Beira, eu trago aqui a monografia da Guiada da Beira, onde está o Foral de Carapito e os outros forais e outra história, portanto, que eu digo de todo o conselho. Então, vão fazer o favor de disputar a ciência de ouvir. Quando falamos em foral ou forais, temos de referir 3 tipos: nascimento, renascimento e extinção. Há uns que nascem, renascem e morrem. Há outros que apenas nascem e morrem. Está, neste último caso, o de Carapito. Antes de assistirmos ao seu nascimento, iniciemos esta nossa conversa pela criação deste universo. Ou seja, antes de falarmos do foral de Carapito, entremos no mundo dos forais. A primeira questão que se nos coloca é esta: o que é um foral? Dividamos a resposta em partes. Comecemos por olhar para a sua forma externa. Sob o ponto de vista material, que é o documento. Foral é o documento. Inicialmente com a denominação de carta. Portanto, carta de foral. E vou ler o latim, começar por ler o latim. In nomine Sancte et individue Trinitatis, Patris et Filius et Spiritus Sanctis, unius summi Dei facimus istum cartam in ipsius nomine Trinitatis. Ou seja, em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, fazemos esta carta no próprio nome da Trindade. Esta é uma das formas protocolares com que iniciam normalmente os forais, mas há uma pequena diversidade, depois depende um pouco do monarca que estiver no poder, mas normalmente, portanto, utilizam esta fórmula que é comum
e que hoje, como nas atas das câmaras, sejam elas das juntas de freguesia, sejam da Câmara Municipal, também tem um indício que é mais ou menos protocolar e é mais ou menos semelhante. Quando nos dedicamos à leitura destes documentos, encontramos cartas que, ao lê-las, percebemos que elas são de âmbito e natureza diversa, gerando muitas vezes confusão e interpretação erróneas em quem as lê, até entre os historiadores. A par de carta, no século XI, nos séculos XI e XII, embora mais raramente, são usados os termos scriptum e scripturam, o que nos ajudará a perceber a tal natureza do documento. Só nas últimas décadas do século XIII começou a usar-se a palavra foral. Portanto, era carta, scriptum e scripturum, ou seja, escritura. Escrito, carta, escrito e escritura. Uma escritura. Só depois do século XIII é que entra a palavra foral no documento. A primeira vez ocorreu em 1283 em Lagoasse, que era entre as montes. Mas é no século XIV que o vocábulo se generaliza. Ou seja, foral é a designação que se impôs gradualmente para referir aquilo que, em termos diplomáticos, do século XI ao século XIII, se chamou entre nós foro ou carta de foro. E nas últimas décadas do século XV era já a única palavra com que tais documentos se designavam. Foral. Naqueles tempos, tinha o valor de uma carta constitucional de hoje. Ou seja, era semelhante, hoje ouvimos nós falar tantas vezes na Constituição, é como fosse uma Constituição. Aquela carta tinha esse valor. Com a diferença que esta é aplicável, a Carta Constitucional, a todo o país e o foral era apenas à localidade a que foi concedido. Para Alexandre Herculano, que é um dos nossos maiores historiadores de sempre e sobretudo no século XIX, os forais, bem como as inquirições, são certamente o mais precioso tesouro de monumentos para a história da civilização portuguesa durante a Idade Média. Estas cartas, como se começa a perceber, não eram todas iguais. Os historiadores, Alexandre Herculano, Gama Barros, José Matoso, Borges Coelho e outros, nem sempre estiveram em sintonia. Para Alexandre Herculano, o foral designava o estatuto fiscal da população dependente do senhor, ao mesmo tempo que incluía a criação do concelho. António Borges Coelho afirma que os forais ou cartas de foro não constituem expressamente cartas de conselho. Estão aqui em contradição um com o outro. A sua finalidade é o estabelecimento de um estatuto fiscal e jurídico entre uma comunidade de agricultores e o senhor da terra. Olinda Santana, que é uma professora da Universidade de Trás-os-Montes, da UTAD, que se doutorou exatamente nessa área e a quem eu recorri para me elucidar em algumas dúvidas que eu tinha relativamente a Carapito, elaborou também ela uma classificação. Cartas de doação, cartas de mercê, ou seja, estes documentos, cartas de foro, têm várias naturezas para ele. Cartas de doação, cartas de mercê ou graça, cartas de escambo, cartas de mudança, cartas de composição ou contenda, cartas de avança, cartas de procuração, cartas de sentença e cartas de obrigação. Além dos forais, claro está. Daí o problema entre os historiadores muitas vezes estarem, como disse há pouco, em sintonia. Não estão todos, não têm todos a mesma visão e a mesma interpretação sobre estes documentos. Percebe-se que o assunto traz consigo alguma disputa académica.
como devemos interpretar a edição destes documentos, ou seja, do foral, dos cartas de Deus, nos tempos da formação da nacionalidade, e nos focamos nos primeiros reinados da nossa primeira dinastia, temos de nos lembrar que os tempos são de conquista, melhor, de reconquista. São tempos de luta dura, crua e demorada contra os muçulmanos que invadiram, nos inícios do século VIII, a Península Ibérica e que em apenas 2 anos encurralaram os cristãos nas estruturas. O processo de recuperação territorial foi bem mais demorado. Despovoado o território, foi preciso aliciar as populações, motivá-las a ocupar o espaço, também como forma de organizar a defesa. Nada disto era fácil, porque o próprio poder nem sempre era capaz de suster o avanço muçulmano. Neste caso, neste campo, isto era quase uma espécie de jogo de ténis, de jogo de ping-pong. A bola ia para lá, a bola vinha para cá. Ou seja, os cristãos avançavam uns quilómetros e depois eram os muçulmanos que voltavam a ocupar esse espaço. E, portanto, tanto se descia a linha principal, a primeira, era o Rio Douro, tanto se avançava. O primeiro problema foi conseguir chegar ao Douro. E depois de chegar ao Douro, era preciso chegar ao Tejo. Mas depois andámos a subir e a descer. E como toda a gente sabe, e tanto sobretudo os mais velhos que estudaram a história, pelo menos da 4ª classe, em que isso era notório, Santarém foi várias vezes conquistada, foi perdida, Lisboa foi conquistada e foi perdida. Portanto, andava-se deste jogo de cá para lá. E, portanto, não era muito fácil aguentar ali as populações, porque o território acabava por ficar muitas vezes deserto. As populações fugiam, pronto, se sentiam mais seguras. Daí que os soberanos, os monarcas, tinham de tentar segurá-las, não é? Portanto, por isso, para ocupar o espaço, para organizar a defesa. Para convencer e conseguir a adesão das populações, pobres populações, era necessário dar-lhes a eira e a beira. Não é o caso agora da beira, nem da beira alta nem da beira baixa. É a beira e a eira, como nós costumamos dizer, ter sol na eira e chuva do naval, ou sem eira nem beira, uma coisa. Ou seja, dá-lhes forma de engariarem o pão de cada dia, trabalhando a terra. Ora, só um documento, uma carta, digamos, de propriedade, para que pensassem que juridicamente tinham algo de ser. Não é dizer, vocês vêm para aqui. Não, é, vem para aqui e isto passa a ser vosso. O isto vosso sempre entre aspas, porque nada era definitivamente das populações, porque no fundo era tudo, normalmente, do rei. Não é? Mas era uma doação, mas uma concessão. Tomemos o exemplo do foral da Guiar da Beira, de 1258. O foral da Beira, de 1258, diz o seguinte: em nome de Cristo e da sua graça, que eu, Afonso, pela graça de Deus, rei de Portugal e conde de Bolonha, com minha esposa, rainha Dona Beatriz, filha do ilustre rei de Castelo e Leão, dou e concedo, estas são as duas palavras importantes aqui no caso, a todos vós, povoadores da Guiar da Beira, presentes e futuros, a minha própria vila da Guiar da Beira. É assim que começa o foral. Ou o foral de Dom Dinis, concedido a Vila Real, vou puxar lá acima, em 1289. Em nome de Deus, amém. Conhecida coisa seja, quantos esta carta virem e ouvirem, que eu, Dom Dinis, pela graça de Deus, rei de Portugal e do Algarve, juntamente com a minha mulher, rainha Dona Isabel, filha que foi do muito nobre rei Dom Pedro de Aragão, faço
carta de foro, estou aqui a ver, nem parece carta de foro, é carta de foro, expressão, estamos já na parte final do século XIII, para todo o sempre, a vós povoadores de Vila Real de Panoias. Convém a saber, a 1000 povoadores dou e outorgo a vós. Ora, 1000 povoadores não existiam lá. Isto era um chamamento. Eu dou a 1000 povoadores que queiram vir para aqui, nestas condições. É claro que isto foi um excesso do próprio Dom Dinis, porque não havia tanta gente para colocar. Em 1293, o Dom Dinis deu outro formulário de Real e já não falou em 1000, já só falou em 500. E 500 povoadores tinha, só o Vila Real só conseguiu no século XVI, e portanto 300 anos depois. Mas era esta tal, era imperioso que se povoasse ali o território. Até porque no Reinado de Nanis é quando, digamos, as fronteiras ficam definitivamente as fronteiras de Portugal são definitivas, mas neste momento ainda não estão. A primeira finalidade expressa num foral, para que é que serve o foral, era exatamente este, o povoamento. Depois continua, e no foral de Vila Real, dou, o que é que ele dava? Com todos os seus termos e com todos os seus direitos e suas pertenças, que tinhais cada um dos 1000, cada um tinhais as suas coirelas ou terras para vinhas e suas almoinhas, ou seja, hortas, tamanhas como melhor puderdes haver. E com estas coirelas ou terras, e com estas almoinhas ou hortas, haver cada homem, uma casaria dentro do castelo, quando aí puderdes caber, ou outros no arrabalde. É claro que naquilo que nós chamamos em Vila Real a Vila Velha, não cabiam lá os 1000 povoadores. Tinha de ser sempre, se fossem, e com casas para cada um, tinha de ser exatamente fora das muralhas. A segunda finalidade, que é uma consequência da propriedade, é a cada um dos moradores é concedida, é pagar impostos. A segunda finalidade é pagar impostos. Uma forma de angariar fundos para o governo da nação. Os monarcas precisam de financiamento. O governo depois precisa de financiamento. Por isso nos vai aos bolsos outra vez, não é? Bom, em terceiro lugar, aparece a criação de instituições administrativas. Tudo isto são elos. Portanto, tudo isto está correlacionado uma coisa com outra. E deveis, e isto continua ainda em Vila Real, e deveis meter entre vós dois juízes, porque isto depois pode ser transposto para que é dois juízes que façam justiça compridamente em toda a terra de Panoias, naqueles lugares que de direito devem ser chegados por meus juízes e por meu meirinho, que é um juiz real. E não deve aí meirinho entrar. E estes juízes sejam metidos cada ano à vontade do Conselho, ou seja, o Conselho é que escolhe os juízes, não é? E jurem aos tabeliães, assim como os chaves de Bragança. Acabei de citar. E o Conselho deve meter seus andadores. Andadores eram os cobradores de rendas ou foros. Para que se chegam todos os feitos dos juízes e do Conselho. E o rei deve meter seu almoxarife que saque as rendas das terras daqueles que as houverem a dar, a que demande e receba os seus direitos pelos juízes e sejam chegados pelos andadores do Conselho. Estão a ver, este é um bocado do texto que é exclusivamente para a fiscalidade, para o pagamento de impostos. Como se percebe, subjacente a isto tudo estão as receitas reais, ou impostos,
que são uma consequência. E passo a citar. E por isto deve cada homem dar em cada ano um maravedí e meio às terças do ano. Convém a saber a primeira terça para o primeiro dia de janeiro, e a segunda para o primeiro dia de maio, e a terceira para o primeiro dia de setembro, e do dia que começardes a povoar um ano, não dá desfogo. Seguem-se depois outras normas, quer na definição dos impostos devido ao Conselho, quer sobre a administração civil, militar e judicial. Portanto, os forais também definem a administração, no fundo, acabei também de citar, a justiça também, mas também a militar. E quem é que faz parte e quem é que é obrigado ao serviço militar. Que nos forais normalmente aparece com a palavra forçado. No geral, é possível apontar as matérias mais frequentes neles tratadas. Liberdades concedidas aos povoadores e garantias quanto aos seus bens e inviolabilidade dos domicílios. Na Carta de Aguiar da Beira se determina que nem militares, nem ordens do Hospital do Tempo de Calatrava, nem mosteiro tenham propriedades no seu termo, dentro do termo da Aguiar da Beira. Depois há disposições sobre a matéria fiscal e de impostos que eu já referi. Normas relativas ao serviço militar. No Foral da Aguiar da Beira diz: e façam forçado, ou seja, serviço militar, a terça parte dos cavaleiros e as duas partes fiquem em Aguiar, e aquela parte que costuma andar no forçado e não for, deve de forçadeira 5 soldos. Portanto, aqueles que ficarem em Aguiar da Beira e não forem ao forçado, têm de pagar por ficarem no descanso em Aguiar da Beira, porque os outros vão dar um pouco para o manifesto. Não é? Multas a aplicar por determinados crimes. E no Foral da Aguiar da Beira lê-se: e quem ferir o seu vizinho com espada, pague 40 soldos e 7 ao passo. Ao passo tem a ver exatamente, passo é ao rei. E o que ferir com lança o seu vizinho e o vazar de uma parte a outra, pague 21 soldos e a 7ª ao passo. Depois os forais também falam de regras para o uso de terrenos comuns. Estabelecem normas, meios para a conservação da paz na povoação. Falam dos encargos e privilégios dos cavaleiros e dos peões. Estabelecem as normas para a administração da justiça. Portanto, tudo isto faz parte do quadro normal de um foral. As cartas de foro ou de foral desenham um território chamado o termo. No caso da Carta de Aguiar da Beira, diz: o termo é este. Primeiro começa no cabeço de Mouçães. Vocês saberão onde é que é isso. Vai a Mouçães, é conforme está no final. Vai à Portela de Viso, às vertentes das águas do rio de Arados, que divide com Caria e com Sernancelho. Que no Foral é Sernancelho. E continua a estabelecer as fronteiras. E mais adiante escreve: e neste modo a Lágia de Garcia até às vertentes das águas do termo de Carapito. Portanto, quem já leu no Foral está isto escrito. Quem é que concede cartas de foro ou foral? E de foral? Ao longo dos séculos XII e XIII e primeiro quartel do século XIV,
os forais vão multiplicar-se. Basta pensarmos em Dom Sancho I, que tem o nome do povoador, que foi dando forais, e sobretudo na beira alta e na beira baixa. Curiosamente, a gente olhar para o mapa, na beira alta tem Era a zona de fronteira. a zona da fronteira em que ele concede muitos forais. A maior parte é exatamente em toda esta é a região da beira alta. Mas quem pede deve... uns nascem da livre iniciativa dos outorgantes, mas outros são concedidos a pedido dos moradores dos lugares, dos próprios moradores que pedem ao rei para conceder um foral. Mas quem pede deve, em contrapartida, com a sua parte para as despesas do rei, do paço, pagando impostos. Já ficou esclarecido. Ou seja, concediam-se regalias, privilégios e, em troca, impunham-se deveres. Concluímos desde já que era competência do rei conceder forais, mas nem sempre eram concedidos por eles. A faculdade de conceder forais, além do rei, era atribuída também a senhorios particulares nas terras de que eram donatários, a fidalgos e ao clero também. Muito menos, mas também. Tal significa que existem forais concedidos também por ordens religiosas e por ordens militares. A iniciativa pertencia aos senhores, rei, nobres ou clérigos, mas podiam ser formadas por moradores das terras. Até Dom Afonso II menciona-se um número inferior de dignatários, principalmente a classe eclesiástica. Desde Dom Afonso II aparece mais constante a prática de mencionar prelados de todas as sés. Um dos primeiros dados nas beiras foi o de Sernancilha. Um dos primeiros forais dados nas beiras foi o de Sernancilha, 26 de outubro de 1124, dado por João Viegas e Egas Bozentes, no reinando Dona Teresa e sendo bispo de Coimbra, Dom Gonçalo. Eu digo reinando Dona Teresa porque Dona Teresa em 1124 já era viúva há uma dezena de anos. E o Dom Afonso Henriques ainda não tinha chegado ao poder. E era bispo, nesta altura, de Coimbra, Dom Gonçalo, já disse. E vamos falar do foral de Carapito. Chega a vez depois disto. E Carapito. Carapito aparece mencionado, como acima dissemos, no foral da Guiada Velha. E repito aquilo que já disse, para ficarmos a perceber melhor. Os termos da vida de Aguiar são estes. Primeiro começa no cabeço de Moçães, vai à Capela do Viso, às vertentes águas do Rio de Aragos, etc, e mais adiante, e deste modo a Laje da Garcia, das vertentes das águas do termo. Termo. A palavra está termo. Carapito. A palavra aqui importante é termo. Termo de Carapito. E aquilo que nos interessa é exatamente esta palavra. Termo significa, como já dissemos, delimitação de um território. Ou seja, Carapito tinha um território próprio. E que era diferente do de Pena Verde, esta com foral concedido por Dom Sancho II em 1240 e confirmado por Dom Dinis em 1311. Este facto não é extraordinário, mas pode significar alguma coisa, como aliás a monografia de Aguiar da Beira, página 352, sugere, fazendo referência às inquisições de 1258. Voltamos a este assunto e sublinhamos novamente a existência de um território. Carapito é, nesta data, pertença, e estamos a falar em 1258, as inquisições dizem, logo no primeiro parágrafo das inquisições, dizem que Carapito é pertença, e está na palavra latina, militibus. Militibus. Ou seja, é pertença de militares. Não há quem for, pertence de cavaleiros, de militares. Pagava juntamente com Pena Verde uma coleta ao rei e que os peões cumpriam à núdova, ou seja,
o que é que significa a NUDBA? Pagava, prestava obrigatoriamente o serviço na construção e reparação. Não havia só um juiz. Nas Inquisições também fala disso. Estamos a falar, estamos em 1200. Não vos estou a dizer nada de novo, mas não estou a dizer nada de novo. Em Carpito não havia só um juiz. O senhor, nas Inquisições está o seguinte: o senhor rei colocou sempre juízes em Carpito, plural, juízes. Eu há bocado falei no foral de Villarreal, que é muito mais, que é extenso, e tem 2 juízes. Portanto, aqui na mínima havia 2. Na mínima havia 2 juízes em Carpito. Um foi aqui colocado pelo Meirinho. F. Rodrigo e o Concilium, esta palavra era também importante, apresentaram o seu próprio juiz. 2. Então, 2 juízes. Ou seja, temos de mínimo 2 juízes e um Concilium. E o Concilium. Concilium é a palavra usada no século XIII. A palavra conselho só aparece no século XIII. Em 1258 é século XIII, mas a palavra que está nas Inquisições é concílio. Isto pode ser o suficiente para admitirmos a existência de uma municipalidade, ainda que a Igreja e alguns dos moradores pagassem em pena verde a jugata, termo latino, que fica jugada, não é de jogo, é de jugada, imposto que é um imposto sobre os cereais, usando uma junta de bois. Não é? Ou seja, esta Assembleia, ou Concílio, seria representativa da coletividade, tomando uma feição municipal, o que aconteceu frequentemente na Beira, que em muitos casos adotou o modelo foral de Coimbra de 1111. Nesta Beira, ocorria muitas vezes a existência, no mesmo território, de cavaleiros vilãos e peões. São os cavaleiros vilãos são os tais milítivos, que há bocado eu referi. Quem eram estes militares? Eu não sei. Quem eram estes militares, através das inscrições, não se chega lá assim, não chega lá, não se diz. Aliás, também se fala ali atrás que era proibido estarem aqui no termo do Carapito ordens militares, estarem cá estacionados. Alexandre Colano, sobre esta temática, diz que há parcelas de território menor que uma paróquia constituído por pequeno grupo de povoadores, com magistrado, ou um juiz local, dotado de poderes jurisdicionais, eleitos pelos próprios vizinhos. Este tipo de conselhos existiam em Trás-os-Montes e na Beira e prestavam determinados serviços, como o Fossados, o tal serviço militar, e a Núduba, entre outros. Alexandre Colano chama-lhes conselhos imperfeitos. O historiador Paulo Mereia sublinha que, quer no Minho, quer na Beira, existiam pequenos núcleos municipais ou quase municipais, povoações de homens livres, dotadas de autonomia rudimentar, antes mesmo de se multiplicarem as cartas de crónica. Pode ter sido o caso de Carapito. Mas será que Carapito não teve foral medieval? Ninguém conhece o documento. E não o tráfico. Esta constatação nos pode levar o próprio foral manualino. E pode haver um conselho sem foral? Pode. Braga, com importância histórica relevante, já na romanização, no período da fundação da nacionalidade, desde o Conde do Henrique, em luta contra Santiago de Compostela e contra Toledo, pela supremacia religiosa, não teve foral medieval.
E o foral novo de Braga parece não ter sido concedido pelo rei, mas pelo seu senhorio, que era o arzobispo. Vamos ao foral de Dom Manuel de Carapito. Dom Manuel quis reformular os forais antigos, adequá-los ao novo tempo. Os antigos forais estavam escritos em latim ou em caracteres de leitura difícil. Dom Manuel mandou trasladar e escrever verdadeiramente as escrituras que pareceu que há algum tempo podia ser necessárias e pôr em ordem repartida por livros de cada comarca. A Fernando Pina foi-lhe dada a missão de ir pelo reino, recolher elementos para proceder à correta reforma dos forais, fazer as suas inquirições, encontrar-se com a população em quadro municipal, porque não havia outro com força representativa e capacidade de mobilização das pessoas. Sublinho, Fernando Pina, que é filho do cronista Rui de Pina, fez as suas inquirições e ele trazia no jornal, digamos assim, os documentos antigos, encontrando-se com as populações em quadro municipal. Eu sublinho ele dirigia-se onde havia um quadro municipal. Isto significa alguma coisa para o passado municipal de Carapito? Se ele vem a Carapito, é neste quadro de municipalidade. Se Carapito estivesse dependente de outro município, que necessidade tinha ele de vir aqui? Ficava-se por Padavento, por exemplo. Também é verdade que Fernando Pina foi incumbido de, onde não houvesse antes foral, se concedesse foral de portagem. E o Carapito é foral de portagem. O texto de Dom Manuel diz com clareza que não haja portagem em Carapito, porque aqui nunca a houvera antes. Logo, não é um foral de portagem e, portanto, não é um foral, digamos assim, que aparece pela primeira vez. O foral não existia. O município ou o concelho existia. O foral não aparece. O foral não teria, como disse, Ora então, podemos presumir que aqui houver conselho em Carapito, mesmo sem foral. Mas o que se diz no foral de Carapito de Dom Manuel começa assim. Dom Manuel e etc. Mostra-se que foi feita composição antiga. Voltamos ao início. Mostra-se, ou demonstra-se, que foi feita composição antiga entre o senhorio e o povo. Que o dito conselho, volta atrás, que o dito conselho, o dito não é de agora, o dito é de trás. Havia, este dito conselho, havia de pagar por todos os direitos reais, como patrimoniais, que a coroa aí tinha 900 reais em cada ano pelo dia de Natal, pelo procurador do Conselho, que usava tirar por finta. Eu já avancei um bocadinho, até teve nas palavras, mostra-se ou demonstra-se que foi feita a composição antiga. Esta composição terá sido um documento onde foi lavrado um compromisso, acordo entre o senhorio e o povo. Por estas palavras se estabelece uma relação de dependência do povo para com o senhorio. O detentor do poder e o concessionário do bem, que não parece ter sido o rei. Ao rei e à coroa eram devidos 900 reais que tinham de entregar ao procurador do Conselho.
que era mais um funcionário. Depois escreve-se que o dito conselho. Dito não é novo. Dito significa já existente e está em consonância com as formas verbais aqui contidas. Foi, passado, o dito conselho havia, também passado de pagar. O procurador do conselho havia de tirar os 900 reais por finta. Finta é uma contribuição obrigatória. E esta finta, diz no plural novo, será posta novamente, a todos os bens do dito lugar. Se é novamente, é porque algo já vem de trás. Eis-nos aqui perante mais uma situação que arrasta para a indução que vimos afirmando. Sublinhamos, será posta novamente. E só se repete aquilo que já existiu. No plural manualino, no que respeita à justiça, se determina que a façam do mesmo modo como sempre e até aqui a fizeram. Ora, não significará isto uma confirmação da existência de uma ordem jurídica anterior que só tinha cabimento no Conselho? É verdade que o próprio plural refere à existência do plural dado antes, como é costume, mas começa por dizer que se demonstra ter havido composição antiga. Ou seja, lá o que isto queira dizer de composição antiga. Ela nem todos os condimentos... Se eu já feito, está aqui qualquer coisa que não está bem. Voltemos agora ao falar de Dom Manuel. Em tempo em que se começava a afirmar cada vez mais o poder real, que havia de levar ao absolutismo, Dom Manuel I quis reformular os plurais para que fossem mais legíveis, extirpando-os daquilo que já estava fora do tempo, em desacordo com a nova legislação, procurando acabar com os abusos de poder dos alcaides, dos clérigos e de outras instituições que cobravam indevidamente direitos. Deu-lhes também uma nova grafia escrita, por isso se chamam florais de leitura nova. Por outro lado, esta atualização tinha como objetivo último, se calhar também primeiro, a atualização dos aspectos económicos e, sobretudo, fiscais. Portanto, os florais de Dom Manuel, o objetivo primeiro e último, no fundo, era a fiscalidade. O floral de Carapito vem impor à população as obrigações antigas, ao rei e à coroa, sem prejuízo de outras taxas ou fintas que lhes possam ser atribuídas. Privilégios. O floral de Carapito é pequenino. Quem viu na monografia, ou sabe, já foi transcrito e já foi distribuído, é realmente muito pequeno, é muito sucinto. O Dom Manuel normalmente não quis interferir nos poderes locais. Não? Por isso é que eu disse, e dizem quem trata destes assuntos mais profundamente do que ele, quem é perito nisto, que era sobretudo para a atualização dos aspectos económicos e fiscais. Por isso, quer a justiça, quer a administração, normalmente ele deixou estar conforme estava. Então, os privilégios, aquilo que se diz no floral de Carapito, tem a ver com o pastoreio. Diz assim no floral de Carapito: o gado do vento, aquele que andar a pastar e se perder e for parar à casa de alguém, este tem a obrigação de, nos primeiros 10 dias, informar o seu paradeiro. Caso não o faça, é suspeito de furto. Ora, dá aqui uma coisa que é curiosa, que há bocado estava a avançar a doutor Casimiro Marques, é o gado do vento. O gado do vento. É o gado que anda ali da serra, solto. Solto, mas tem dono. Há de ter dono. Não sei se era daquela cerca que há um bocado o Sr. Pato estava a falar ao almoço que havia e, portanto, serviu para guardar o
o gado. E o gado podia se extraviar e ir parar a casa de alguém. E se alguém, se não desse conta desse extravio, que o gado foi lá parar a sua casa, né? Às autoridades de Carapito, né? Então era suspeito de furto. Era suspeito de furto. Segundo, aqueles que forem pastorear nos montados sem licença ou avença pagarão pela cabeça maior 10 reais e pelas outras 1 real. Já está as penalizações. Portanto, para ir pastorear nos montados tinha de ter uma licença para levar o gado para pastorear. Os terrenos maninhos são do dito conselho. Isso mesmo, daquilo que fizerem por suas avanças e conselhos. A dízima e o direito de execução de sentenças mantém-se nas competências dos oficiais, como sempre se fez até agora. Está aquilo que eu dizia há bocado. Portanto, não mexeu praticamente nas competências da administração do Conselho. Portanto, mantém-se. Quanto à portagem, foi aquilo que eu também já disse, está lá expresso, que aqui nunca se paga portagem, porque nunca aqui se pagou. Provavelmente, nem todos estão aqui na sala, todos hoje sabem o que é pagar uma portagem. Todos hoje sabem o que é pagar uma portagem. Mas na Idade Média existiam muitos direitos dos senhores, entre eles era a portagem, não é? Era a portagem, que é o mesmo significado. Para transitar de um concelho para o outro, pagava uma portagem. Para passar numa ponte, pagava uma portagem ao senhor. Portanto, durante a Idade Média, para além de muitos impostos, estes também a pagar a portagem. Ali em Ucanha, e quem já lá foi, tem uma ponte, tem uma torre por cima da ponte, era a porta, e para passar para o lado de lá, tem que pagar a portagem, atravessar o rio. Eu estava neste domingo. Pronto, Barossa. Tem de passar a ponte, foi feita a ponte, e portanto foi colocada uma torre exatamente em cima da porta da entrada da ponte, e quem passava ali tinha de pagar a portagem. Mas isto era geral pelo país. As portagens já são riquíssimas aqui no país. Já são riquíssimas. Estamos nós aqui a protestar, mas continuamos. Estamos na Idade Média neste aspecto. Nós continuamos neste aspecto. Ora bom, como estão a ver, eu não vim aqui trazer nada de novo que não esteja norma aqui já um pouco aqui nesta na monografia da Guiar da Beira, onde se fala exatamente que em Carapito havia um concelho que já era medieval, portanto, e deduz exatamente pelas inquirições de 1258, pelo menos por essas, e pelo próprio foral do Dom Manuel, que aqui havia um concelho, ainda que não tenha havido foral, porque os forais do Dom Manuel repetem quem foi o antecessor que deu o foral. E curiosamente aqui no do Carapito não fala em quem concedeu o foral, fala no senhorio. Houve a tal composição que havia antes. Pronto, e a partir deste momento, ou a partir de 1514, Carapito, pelo menos, a partir daí teve um documento que instituía, até 1836, um conselho com os privilégios, com as regalias, com uma administração própria, e há bocado se falou aqui assim que passou a ser vila. Não passou a ser vila nada, já era, digamos, mas não vila no sentido que nós damos hoje. Porque quando já no 1258 já se fala na vila, já se fala em vila de Carapito, como se fala em muitas outras vilas.
o processo da dominação de vila, que vem desde os romanos, vem desde a romanização, é uma evolução também muito polémica, portanto também há muita teoria sobre o que era vila ou o que não era vila, se era uma aldeia. Normalmente até eram aldeias, ocupações com uma dimensão, mas não tinha o significado na Idade Média que nós lhe atribuímos hoje, não é? Uma categoria administrativa que se distingue da aldeia e se distingue da cidade. Pronto, foi isto que eu consegui vir comunicar-vos. Não sei se vos esclareci devidamente a natureza do foral, mas de qualquer modo, portanto, todos vocês já sabiam que a existência de um conselho dava uma certa autonomia administrativa neste mesmo território, à semelhança do que acontece hoje com os conselhos atuais. Claro, depois desapareceu o Carapinto em 1836, como desapareceram centenas de conselhos, porque o liberalismo resolveu acabar com esses conselhos, que realmente muitas vezes eram pequenininhos, não eram pequeninos, às vezes eram praticamente só uma aldeia com os territórios, com os terrenos à volta, e não havia muita razão para a existência desses outros conselhos. Como também toda a gente sabe, esse processo, no ano passado, há 2 anos, andou em baila para a extinção de muitos conselhos, e ainda ficou, digamos, a pairar, né? Ficou a pairar para... Portanto, muito obrigado por...